Agora na Transamérica. Sexo. Você quer que eu vá com tudo? Comportamento. Não abusa de mim que eu tô de mau humor. Saúde. Relacionamento. Vai dar o cacete. Programa desaconselhável para quem não tem vida sexual ativa. Interna ela, Alex. Ou idade suficiente. Você é gostosa. Seja ela qual for. Está no ar. Ah, maravilhosa. 2 em 1. Bichinho dorme até em pé. Cuidando da sua vida. Ah, meu Deus do céu. Quem tá numa situação de tristeza absoluta tem que consultar, eu acho, um psicoterapeuta, Gislaine. É. Ou tentar procurar a saída na hipnose. Então temos alguém que é psicoterapeuta e hipnóloga ao mesmo tempo. Temos Miriam Durante ao vivo aqui a partir de agora no 2 em 1 Transamérica. Bom dia, Miriam. Bem-vinda ao 2 em 1. Bom dia. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Miriam. Fala uma coisa pra gente, o que é a hipnose? Hipnose é uma técnica que tem um acesso melhor para sua mente, para você conseguir, de uma maneira mais fácil, atingir os seus objetivos. Mas o que acontece com a gente quando a gente vai fazer uma hipnose? Viaja, sonha, morre? É um relaxamento. Depende muito de você. Depende da sua entrega. Quanto mais você se entrega a esse relaxamento, pode acontecer, você pode sonhar um pouco, você pode me escutar durante todo o tempo e seguir tudo que eu estou falando. Uhum. De repente você para de escutar um pouquinho. Depende da sua entrega. Entendi. Por isso que tem truques, por exemplo, de mágica que usa a hipnose e que tem pessoas que não funcionam. Aí é hipnose de palco, é outra coisa. Eu não uso esse tipo de hipnose. De maneira nenhuma eu uso a hipnose rápida. A não ser quando eu trato criança de 3, 4 anos, que eu não vou pôr num relaxamento. Uhum. Aí eu uso a hipnose rápida só para que ela entre naquele estágio. Depois eu vou direto para o relaxamento. Entendi. E como é que a hipnose pode ajudar nas pessoas que sofrem com a tristeza, que são tristes? Ajudando a mudar o comportamento. Porque nós atraímos aquilo que nós pensamos, mesmo de maneira inconsciente. Então essa pessoa, geralmente ela está triste, aí ela pensa o dia inteiro, nossa, eu estou triste, o que vai acontecer, como é que eu melhoro? Ela está sempre para baixo. Uhum. Então isso ela acaba atraindo também, ela atrai mais tristeza. Porque às vezes nem tem motivo para estar triste, Exatamente. Mas a pessoa está um baixo astral que acaba atraindo isso. Caramba. Que a mente dela acaba dando exatamente o que ela quer. Mais tristeza, então é uma questão de postura. Uhum. Você pode passar por diversas dificuldades. A coisa é como você levanta dessas dificuldades. É não ficar muito tempo nas dificuldades, entendeu? É ter uma postura de olhar de frente e tentar resolver. Entendi. Você não muda, não é possível mudar a personalidade de alguém através da hipnose, né? Alguém que não tem uma boa conduta, por exemplo. Aí você vai lá, hipnotiza e faz ela entrar nos eixos. Isso é impossível. Ninguém faz nada contra a vontade. Aquela história de que eu vou hipnotizar e falar, olha, a partir de hoje você é meu escravo, você fica dependente. Isso não acontece. Porque a pessoa está o tempo inteiro me escutando. E o consciente dela, por mais que esteja ali no cantinho, sabe, me escutando, mas ele tem, o subconsciente aparece. Então, ele tem uma maneira de aceitar mais fácil no relaxamento. Ele começa a entender, por exemplo, se você tem um tique, e eu falo de uma maneira clara que esse tique não é bom para você, que você vai ganhar muito se perder esse tique, você consegue. Então é uma ajuda para parar de fumar, você para sem remédio, 4, 5 sessões você para de fumar, É mesmo? só com a hipnose, desde que a pessoa queira. Tudo tem que partir da pessoa. Exatamente. E quando rola uma coisa meio falsa, assim, por exemplo, mulheres que são casadas com os maridos que maltratam, por exemplo, aquela coisa de dependência do amor, mas eu dependo do amor dele, mas eu não quero mais viver nessa vida. Sabe quando é essa confusão? Tipo, que todo mundo fala, mulher de malandro, gosta de apanhar, e às vezes a pessoa não quer aquilo mesmo, mas não consegue ficar sem. Aí é uma autossabotagem. A pessoa mesmo, porque é de uma maneira meio inconsciente, ela acredita que de alguma maneira ela merece aquilo que está acontecendo. Então ela mesmo se sabota, ela acaba caindo sempre nos mesmos condicionamentos e nas mesmas atitudes que provocam aquele ato. Aí ela que tem que resolver mudar e mudar. Porque a mudança ocorre para todo mundo, basta querer. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa nada. Basta você querer que você muda. E você pode fazer perguntas para a nossa convidada de hoje, a psicoterapeuta holística e hipnóloga Miriam Durante, 0300 789 1001. Liga aí. Transamérica, alô? Alô, bom dia, casal. Alô, Bom dia! Quem fala?
É Luciana, do Rio de Janeiro. Olá, Luciana, tudo bem com você? Tudo ótimo, e vocês? Tudo Beleza, certo. Lu. O que te deixa triste, Lu? Então, quando vocês me perguntaram, eu falei, caramba, tem tanta coisa que me deixa triste, mas eu acho que o que mais me deixa triste é não ter a presença do meu pai hoje aqui comigo. Perda de um ente querido. Perda de um ente querido, eu fiz os cálculos, eu tenho mais tempo sem o meu pai do que com o meu pai. Eu tava vendo até aqui, Lu, tem a Lialei Lima no Facebook que curtiu a gente e respondeu também que foi a morte da mãe e que agora, depois que a mãe morreu, Miriam, ela fica com muito medo de perder outras pessoas. Exatamente. Isso acontece mesmo, porque você gosta das pessoas e acaba perdendo. Só que tudo isso faz parte da vida. Você ficar chorando, você ficar se lamentando porque isso aconteceu, você vai ficar mais e mais triste. Você tem que pensar naquele tempo que você teve com a pessoa e que você não é por sua culpa que ela morreu. Você não tem nada a ver com isso. Você não determina que ela viva ou que ela morra. Então, é você tentar levar a sua vida para frente, sentir saudades é gostoso, lembrar da época que você teve junto, mas que hoje em dia, infelizmente, por algum motivo você não está mais. Mas a sua vida continua, porque você não foi. Você ficou realmente para que sua vida continue. Então, é levar ela para frente. Aí, Lu. E essa saudade e o buraco que fica não tem jeito, né? Isso vai ser para sempre. As pessoas não são substituíveis, não, eu acho, de maneira alguma. Então, tipo, é uma saudade que, tipo, pô, você, por exemplo, ela deve ter conquistado um monte de coisa que gostaria que o pai tivesse ali do lado pra comemorar e tal. Meio que tentar dividir como se tivesse, né? E lembrar das coisas boas, né? Exatamente. Sou muito a favor disso. Beijo, Luciana. Um beijo, Lu. Obrigada pela participação, viu? No Facebook também o Carlos Ferreira tá dizendo o seguinte: bom dia, beleza, canal show. O que me deixa triste é a desigualdade social, racismo, preconceito, intolerância, arrogância, violência infantil e quando vocês dois não leem meu e-mail. Tá Poxa feliz agora, vida. Carlos Ferreira, abraço. A Morgana Angelete diz que a situação dos hospitais públicos deixa triste, pagar o plano de saúde, porque não tem condições de contar com a rede pública, falta de aula, péssimo ensino público no Brasil, aquilo tudo que a gente já sabe, né? Exatamente. A Jennifer Santos, ela deu uma viajada aqui, eu concordo com ela que ela, tipo, o que deixa triste é ver o quanto as pessoas se corrompem, criticando as fraudes das licitações, só que daí ela coloca uma coisa aqui que, tipo, o que você acabou de falar, depende da gente, não participar e não fazer esse tipo de coisa. Que ela disse que simples transação nos bairros de tirar carta, sabe o lance? Tem que pagar o quebra pra passar no exame de carta. Você não tem que pagar. Vai lá e faz até você passar, né, Florzinha? Se corrompendo? Não tem que pagar, não se corrompa. Eu tava lendo aqui, Gislaine, que... Viu, Gislaine? Para obesidade também a hipnose pode ser um bom auxiliar no tratamento. Me dá a dica que eu vou passar para as minhas amigas que estão precisando. Porque o meu vestido tá caindo, viu? Aninha, atenção, Aninha, amiga da Gislaine. Nossa, coitada Ana, 49 quilos. Como é que isso funciona? É um controle da ansiedade, assim? Demora muito, Miriam? O tratamento é longo? Não. Depende da pessoa, mas eu costumo falar que eu peço sempre 10 sessões. Para cigarro, eu nunca passei da 6ª sessão. Olha, que legal. A pessoa com 6 sessões consegue. Aí vai para tiques, para ansiedade, só que a ansiedade depende da pessoa. Não adianta eu fazer um trabalho com ela no atendimento, eu dou algumas coisas que ela tem que mudar. Mas se a pessoa não mudar o comportamento, ela vai continuar ansiosa, porque aquele comportamento dela leva a uma ansiedade. Ou ela muda, ou ela vai melhorar aquele pouco tempo que está comigo e depois ela volta para aquela vida estressante dela. Existe uma coisa básica, assim, que a gente pode falar, justamente para ansiedade? Que às vezes eu chego em casa, por exemplo, assim, nem tô com fome, mas tô lá comendo que nem uma louca. Porque você descarrega as suas emoções na comida. Então, descobrir qual é a tua compulsão. Tem pessoas que descarregam no cigarro, na bebida, nas compras, outras na comida. Então, a maioria dos sentimentos que para você tá meio confuso aí, você não sabe exatamente o que você quer, você descarrega na comida porque é uma coisa gostosa. Então, já que eu não resolvo isso, eu vou comer, sabe? Vou comer e aí Mas eu fico sofro bem. Depois. Então, lógico que você sofre. Você sofre porque você tem uma consciência. Você sabe que aquilo que você comeu vai te engordar, né? Então, você fica... É uma autopunição. Só que isso não te impede de comer. Porque você continua comendo. Mesmo a pessoa que está muito acima do peso, ela fala, não, eu não vou comer. De madrugada ela vai lá, salta a geladeira. Amanhã eu começo o regime. Então, ela mesma vai se tapeando.
Você tem que ter a noção do que você quer e aí procurar uma ajuda. E quando procurar essa ajuda, seja com um hipnólogo, um psicólogo, seja o que for, é mudar o modo de encarar as coisas, tomando uma atitude diferente. Tipo, você tem a consciência, tem que fazer valer. Tipo, eu sei que eu vou comer aquilo por impulsividade. Não tô com fome, eu sei que eu não tô com fome. Aí vou lá, pego a bolacha e como. Aí minutos depois, pô, não precisava ter comido a bolacha. Aquilo é simplesmente uma ansiedade. Então fala não pra bolacha comer uma pera. Não me olhe, fale pra bolacha. Não me olhe assim. E vai dormir, né? Porque se eu ficar pensando mais, eu volto lá e como também. Ô, Miriam, corre-se o risco de ficar dependente da hipnose? Não. Nenhum? A hipnose é totalmente contra a dependência. É muito pelo contrário, né? Exatamente. Calma, tem mais perguntas. Tem aquela coisa da regressão também, né? Isso. Isso qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa. Eu acabei criando uma abordagem. Eu sou especialista em hipnose, em todos os tipos de hipnose. E acabei criando o meu tratamento. Então, eu faço uma regressão até o útero com a pessoa. Para que ela tire tudo de negativo que ela teve desde o momento da sua concepção. Aí ela vai tirando sem falar uma palavra e sem sofrologia. O que eu faço? Eu faço você lembrar de um fato que te marcou muito, mas você não vem com a emoção daquele fato. Então, por exemplo, essa pessoa que ligou que o pai faleceu, ela vai continuar lembrando do pai, mas aquele peso que ela sente, isso ela não tem mais. Ela consegue entender aquilo. Aquele nó que a gente tem, que a gente fica ansiosa, guarda tudo, aquele nó vai todo embora. Então você se torna muito mais positiva do que negativa. Mais leve pra vida. Muito mais leve. Existe algum risco de ficar preso em algum momento dessa volta aí da regressão? Não. Todo mundo tem medo da regressão por causa disso. Você não vai a lugar nenhum. Você fica deitada, escutando um relaxamento, o meu tipo de regressão. Você não fala nada comigo. Então, simplesmente eu vou falando. Se você dormir, também não tem problema nenhum. Durante o seu sono, o seu subconsciente está escutando tudo, que é o que me interessa. É falar com ele, porque é ele que determina se você é alegre, se você é triste, se você guarda ou não. Então eu simplesmente falo com ele e você vai abandonando essas coisas que te machucam, que te dão um peso. Você simplesmente vai entendendo tudo isso. Miriam, tem como fazer alguma dica para auto-hipnose? Por exemplo, a Gislaine, todo mundo tem esse lance de assaltar a geladeira, como a Gislaine falou. Tem como a gente controlar isso fazendo uma auto-hipnose? Não vou assaltar a geladeira. Tem alguma técnica para isso? Algum mantra, alguma mágica? Toda hipnose é uma auto-hipnose, mas a pessoa precisa entender um pouquinho da mente para isso. Geralmente a pessoa fala assim, eu não vou comer. Tudo que você fala não, você acaba aumentando, você acaba colocando fermento naquilo. Então, por exemplo, a partir de hoje eu não como mais banana. Você vai continuar comendo. Porque você está falando não. Então, não coma banana, você vai começar a comer cada vez mais. E qual é Por isso segredo? que você tem que saber como você fala com o seu subconsciente. Tem toda uma linguagem. É você trocar pelas coisas positivas. De hoje em diante, eu vou comer um pouco menos, eu como um pedaço de bolo e aquele pedaço me satisfaz. Entendeu? Então você não precisa comer o bolo inteiro para se sentir satisfeita. De hoje em diante eu como um pedaço e aquele pedaço me satisfaz. Toda vez que eu fico um pouco ansiosa, eu bebo um copo d'água e meu corpo se acalma. Procurar coisas para você se modificar. Mas fora isso, tem que ter um comportamento. Não adianta nada você falar, eu como um pedaço e me satisfaz. E você fala assim, não satisfaz coisa nenhuma. Então, tá tendo o quê? Sabe, você fala uma coisa e você volta atrás. Então, precisa ter um acordo, precisa ter coerência entre a ação, o pensamento e a emoção. Quando você juntar essas três coisas, ação, pensamento e emoção, você consegue o que você quer. Ai, que difícil! É muito fácil. Transamérica, alô. Bom dia, quem fala? Fala, Sam. Oi, Gi, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, quem é? É o Alan. Alan, fala de onde, Alan? Eu falo de São Paulo. Alguma pergunta para Miriam Durante, Alan? Tenho sim. Eu queria saber o seguinte, Miriam, eu já fiz um desses cursos aí de liderança, você vai ficar 3 dias, trabalha com os limites físicos e mentais e tal, e eles utilizavam uma técnica para hipnose, onde você tem uma respiração diferente.
né? Eles falam que é o renascimento, ou seja, a partir daquele dia você vai mudar aí o seu comportamento. Eu queria saber a sua opinião, se você conhece essa técnica da respiração, o que você pode comentar um pouquinho sobre isso. Olha, eu conheço essa técnica, eu fiz um desses cursos, porque eu tive vários pacientes que fizeram um curso e que o resultado não foi muito satisfatório. Porque geralmente você vai para um curso desse sem saber o que vai te acontecer. Eles falam que você não pode saber. Eu acho assim, eu vou lidar com a sua mente e você não sabe o que vai acontecer. Você chega na frente de todo mundo, eles mandam você fazer um exercício de respiração pela boca que provoca uma hiperventilação. E aí você alucina. O que acontece? Eles querem, geralmente eles te colocam em cima, como se fosse um palco. E aí você começa a contar o que está te machucando. E aí eles falam, grita mais, ponha para fora. Então tem uma catarse, tem todo um sofrimento. Eu sou totalmente contra isso. Uma terapia que cause sofrimento. Eu acho, porque se você procura alguma coisa, você já está sofrendo. Aí você vai sofrer mais, isso é um enfrentamento. Para algumas pessoas resolvem, e para a maioria, na minha opinião, só piora. Tá? Então você faz um curso de 3 dias, onde você faz uma regressão com hiperventilação, onde você passa por vários tipos de hipnose, apesar que eles não dizem que é hipnose, né? E você sai de lá sem entender muito bem o que aconteceu com você. Com dúvidas. Exatamente. Aí você procura quem? Aí você é obrigado a procurar um terapeuta ou um psiquiatra para resolver aquelas suas questões que no curso não foi resolvido. Entendi. Porque em 3 dias você não muda. Não dá. Só para encerrar, Alan, para você, qual foi o veredito final aí? Cara, eu achei muito bacana, assim, você sai de lá meio, uau, eu posso tudo. Eu acho que tem que ter cuidado, eu tinha uma preparação muito boa para isso, então eu física, você diz? Super bem. Física e mental. Eu gosto dessa coisa de trabalhar motivação, trabalhar com pessoas, mas eu sei que tem pessoas que saem de lá realmente perturbadas. Então, eu acho que é muito bom, mas você tem que estar preparado para isso. Você não procurou, você não teve que procurar alguém depois para ajudar a entender as coisas que você passou por lá? Não, eu fiz até um 2º nível que eles chamam, porque eu realmente comprei a ideia, achei bárbaro, mas eu concordo com a Miriam que a minha irmã, por exemplo, eu quero mandar, mas eu acho que ela não está preparada para enfrentar os desafios que ela vai encontrar. Tá certo. Então tu vai Gigi, eu amo você, viu, Gigi? Obrigada, querido. Valeu. Tchau, viu, Alan? Um abraço. Super beijo, viu, Alan? Aí tem e-mail, Gislaine, aqui no 2em1@transanet.com.br da Poliana. Poliana fala que o marido fez terapia com psicoterapeuta e hipnólogo. E ela fala assim, olha, minha vida mudou literalmente. Nós mudamos de cidade, meu marido mudou de emprego, está tudo a flores, maravilhas, tal. Aí ele fala assim que... Ela fala assim que tem que mentalizar sempre. Vê se procede, menina. As palavras, eu posso, eu mereço, eu vou conseguir. Isso é neurolinguístico. E funciona. Autossugestão. É exatamente isso. É você acreditar em você mesmo. A maioria dos problemas é que as pessoas não acreditam nelas. Elas não acreditam que elas podem. Então, se você não se acredita, quem vai acreditar? Fazer um agora. Carrinho que ainda está na concessionária. Eu posso, eu mereço, eu acredito, eu vou te buscar. Peraí, mais um pouquinho. Eu vou me lembrar da sua concessionária. Vai. Ó, já respondemos a pergunta da Monique Nascimento, agora a Priscila Barbosa. Pensa numa pessoa triste. Ultimamente, quase tudo me deixa triste. A bagunça na casa no final do dia. Já chego cansada. Aí o namorado que às vezes não compreende. O chefe quando te trata injustamente ou simplesmente olhar no espelho e se achar a mais feia das pessoas do mundo. O pior é que na maioria das vezes vem acompanhada de uma certa arrogância com quem não merece, mas insistem em te fazer ficar melhor. Algumas pessoas chegam a nos achar falsas, pois oscilamos entre a alegria eufórica e a tristeza profunda. Isso pode ser... Ela colocou carga aqui, mas acho que é karma que ela quis dizer. De situações passadas... Se sim, uma única solução é procurar o psicólogo? Tipo, ela oscila muito de humor, né? Então, mas ela mesma diz que ela está cansada de todas essas situações. Então, é normal que ela acabe oscilando. Tem hora que ela está contente, tem hora que ela acha que tudo isso é culpa do chefe. No final das contas... É culpa dela mesmo. É ela começar a encarar toda essa situação. Ela sempre vai chegar em casa e vai estar bagunça. Se ela deixou, a bagunça vai estar lá. Não tem um passe de mágica para resolver. Não tem um milagre, viu, Priscila? Lá em casa também é assim, a pia tá cheia de louça. É na casa de todo mundo. Se você não arrumar sua cama, alguém tem que arrumar.
Você não vai chegar lá e falar, pronto. Mas isso é uma coisa meio subconsciente nossa? Achar que um milagre pode acontecer? Pode ser. Boa vontade, mas você precisa ter uma ação. Encarar a realidade. Não adianta você pedir, quero ser feliz e não fazer nada para que isso aconteça, porque cair do céu realmente não cai. Olhar no espelho, se achar feio e não pentear o cabelo. Você tem que falar, tudo bem, tem dia que você acorda, que você tá com o rosto mais inchado, você tá triste, mas você tem que se gostar. Independente disso, se você se olhar no espelho, se achar horrível, eu sou pavorosa, ninguém gosta, eu sou uma pessoa que tô sempre brigando com todo mundo, você é contra você. Então, fica muito difícil. Você precisa estar a seu favor. Ser a sua melhor amiga. Aí as coisas começam a mudar. Aí, Gislaine Jolie. Miriam, lá em casa, eu olho todo dia no espelho e vejo a Angelina Jolie, filha. Exatamente. Marquei. 0300 789 1001. O povo quer falar aqui Falo no isso, as pessoas falam, ela tá louca. Um dia Angelina Jolie, outro dia Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Gisele Bündchen. Bom dia, Miriam. Que isso, cara? Quem é? É a Ana do Rio, tudo bem? Bom dia, Ana. Obrigado, viu, por interromper a Gislaine, que tava um tremendo Faustão agora. Não, eu tava aqui esperando, não sabia se ela tava acabando de falar ou não, mas, enfim, desculpe, tá? Valeu, adoro você, pode continuar falando, adorei o início do programa. Obrigado pela objetividade, Ana. Importante no programa é a opinião do ouvinte, eu sou consciente disso. Vamos à pergunta, Ana. Vamos, eu quero fazer uma pergunta pra Miriam. O que a hipnose pode fazer para um paciente bipolar? Pode fazer muito. A hipnose faz você se acalmar. A hipnose faz você começar a se conhecer melhor. Todo o meu trabalho é baseado no autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe, você atinge o seu controle, você sabe o que te espera, porque mesmo você... sendo bipolar, você deve tomar remédio. Sim. Então, você toma remédio, mas se você não tiver um controle emocional, você piora muito. Então, só completando rapidinho, eu sinto quando tem a oscilação, diminuiu bastante, são 9 anos já em tratamento, são 2 antidepressivos e o estabilizador. E apesar disso, ainda tem oscilações e eu sinto. Quando eu sinto, em geral eu me isolo para poder não atingir as outras pessoas. Há 9 anos você vive nessa vida? Sim, é muito ruim. Me incomoda muito. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu já tratei muita gente. E com depressão, a pessoa tomando remédio, de repente ela para. Você já toma remédio há muito tempo. Então é assim, a gente tem que procurar alguns caminhos diferentes. O caminho que você tá 9 anos e não está conseguindo um resultado muito bom. Procure um caminho diferente. Pelo menos o seu emocional vai ficar equilibrado e com isso você tem uma melhora muito grande. Então depende muito de você procurar um novo caminho. Quando o seu não está dando certo, procure um outro. Boa sorte, Ana. Um beijo pra você. Obrigada pela audiência, tá? Aí tem e-mail aqui que chega de Recife, no 2em1@transanet.com.br, do Roberto Alves. Deve ser uma situação que acontece com muitos casais. Ele terminou um relacionamento há pouco tempo e ele não resiste em ligar para a defunta Miriam. Aí ele fala, e sempre quando ele liga, eles acabam se machucando com palavras, um fica ofendendo o outro. E não pra se agredir. Aí ele quer ter forças para não ligar. Ele pergunta aqui, que tipo de pensamento devo ter para controlar este impulso? Primeiro ele precisa descobrir se aquela relação ainda tem condições, se dá para continuar. Não adianta nada, ele liga e acaba brigando. Então, se os dois ainda se gostam, então é procurar tentar uma ajuda para que eles consigam se dar bem. Porque se ele acaba ligando é porque ele gosta. Mas aí ele começa, esbarra em todos os problemas. Então ele fala assim, ele briga e fala, também não ligo mais. Aí passa uns 10 minutos, ele começa, não, mas ela tem alguma coisa de bom, eu gosto, e ele liga. Ele precisa aprender, precisa sentar, conversar com ele mesmo. Ele quer essa relação, ele quer voltar para essa relação. Então ele analisar tudo que aconteceu na relação, o que estragou a relação e tentar melhorar. Ou então simplesmente entender que isso acabou e partir para uma outra. Ele não tira nem o time dele de campo e não vai ao mesmo tempo, ele não faz nada. Né? Então ele precisa resolver o que ele quer fazer. E Robertão, investir na relação ou mudar para uma outra. Decide o que você quer. O Rafael Cordeiro, que quer ajudar a mãe dele. Ele queria saber se há algum tratamento para a mãe que é viúva há 14 anos, hoje tem depressão, por não encontrar mais ninguém de bom caráter para se relacionar. Caso tenha o tratamento, como é feito?
Primeiro, ela precisa acreditar que ela vai encontrar. Nós somos o que nós pensamos. Então, por exemplo, ela fica falando, eu encontro um monte de pessoas, mas todos são mau caráter, eu não encontro ninguém que me complete. Dificilmente ela vai encontrar, porque ela mesma está acreditando que não vai. Então ela tem que partir que ela merece sim encontrar uma pessoa que vai somar, que vai completar, que vai ser o cúmplice dela. Porque não existem só pessoas que têm mau caráter, existem pessoas boas. E por que ela não encontra? Então, ela não está pronta para isso. Ela tem que acreditar que ela realmente vai atrair pessoas boas por lá. E aí, com certeza, ela atrai. Ela mudar de pensamento negativo para positivo. Tá vendo, Zé, como os meus príncipes aqui na minha cabecinha funcionam direitinho? Mas eu tenho uma pergunta para você, Miriam. Agora há pouco a gente aconselhou a Ana, aquela ouvinte que tem transtorno de humor, bipolar. Você falou que a hipnose poderia ser um bom caminho para ela. Exato. Existe algum conselho que regulamenta como a gente saber se o hipnólogo é bom ou não? Como que a gente faz para filtrar isso aí? Boa pergunta. Não tem, do mesmo jeito que você vai a um médico e você pode encontrar bons profissionais, como você pode encontrar um profissional que... Por exemplo, o médico a gente até procura ir pelo CRM. O hipnólogo tem alguma entidade que cuida disso ou não? Ele pode ser um terapeuta. Eu sou psicoterapeuta holística. Eu tenho uma associação, eu tenho um CRT. Agora, isso não diz nada. Eu poderia ter esse CRT e sim não ser uma boa profissional. Eu acho que o profissional, primeiro, quando você procura alguém para tratar a sua mente, você vai, você conversa, você tem um rapport, você tem uma anamnese, você percebe se você se dá bem com aquela pessoa. Porque tem que ter uma intimidade com aquela pessoa, você tem que confiar, você está se entregando para ela. Então tem que ter uma confiança muito boa. Mas existem ótimos profissionais, entendeu? Tá certo. A Priscila Moraes de Curitiba, ela diz que não consegue viajar. Quando ela fica longe de casa, ela sente uma fobia, tem que voltar logo. Diz que isso aconteceu há 2 anos, ela tem 28 anos. Quando ela fez uma viagem sozinha. Então, deve ter acontecido por algum motivo. Ou ela se sentiu, sei lá, perdida na viagem. Alguma coisa aconteceu que levou a esse comportamento. Então, toda vez que ela tem que viajar, aquele mecanismo faz ela lembrar, olha, podem acontecer situações desagradáveis, entendeu? Então dá esse pane nela, essa fobia e trava. Então, o que precisa se fazer? No meu caso, é aquela regressão que eu falei, para tirar aquilo. Vai voltar lá na situação e resolver. Mas eu não volto à situação, porque eu acho que não resolve. Quando você volta a uma situação, você não resolve nada. Eu acho que você tem que voltar a todas as situações. É regressão até o útero, tá? Por quê? Porque aí você descobre qual foi o motivo que te levou àquela fobia e você tem condições de reverter esse quadro. Entendi. Puxa vida. Aí, Priscila, um beijo. O povo quer falar. Esse tal de subconsciente, ele atormenta a nossa vida, né? Esse cara aí. Ele é ótimo. Tá louco? Não, tem coisas muito boas nesse HD aí, mas também, né? Fica todos os detalhes registrados. Tudo que te acontece fica guardado no subconsciente. E você não tem como acessar. Então, às vezes, você tem imagens, às vezes você lembra de algumas coisas. Por quê? Você tem flashes disso. Você tem como acessar se você conhecer a maneira como você fala com o subconsciente. Porque ele dá pra você o que você pede. Se você ficar, eu sou muito triste, ele vai te dar, é isso. Ele não entende se isso é bom ou se é ruim pra você. Ele só entende que é o que você pede e é o que ele te dá. Entendi. Lógico que não é de uma maneira tão simples assim. Tem todo o procedimento, mas é assim que acontece. Transamérica, alô? Oi, alô, bom dia. Bom dia, quem bom é? Dia, bebê. É Ivan de Petrópolis, da Farinha Som. Bebê, Ivan. Tranquilo? Fala aí, Ivan, bom dia. Manda sua bebê pergunta. também vai bem. Antes de mais nada, deixa eu dar um parabéns pra vocês. Cara, que é super interessante a rádio de vocês, cada vez levando um profissional diferente. É isso aí. É importante a gente poder tá junto nisso aí, cara. Legal. Obrigado, Ivan. Muito obrigada. Fazemos pensando em vocês. Nós podemos, nós queremos, nós conseguimos. Então aproveite essa oportunidade, Ivan. Vai lá. Ô, Gilene, diga. Deixa eu fazer uma pergunta aí, a doutora, que é super importante esse assunto, cara. Fala. Olha só, deixa eu perguntar uma coisa que aconteceu rápido comigo aqui. Eu tava uns anos atrás aí, tendo uma neurose doida, aí quando eu dormia, tava tendo um pesadelo meio estranho. Aí uma amiga da minha esposa me mandou levar numa igreja. Deixa eu falar rapidinho. Aí eu fui na igreja lá, achando que o pastor ia conversar comigo na boa.
O pastor falou assim, ó, quando eu te chamar, tu vai lá na frente. Foi umas 10 cabeças lá na frente. Certo. Chegou na hora lá, o cara começou a bater a mão na cabeça do pessoal, o pessoal caía. Eu fiquei apavorado, comecei a rezar pro anjo da guarda, por favor, não sai do meu corpo, me protege. Todo mundo caiu, eu não caí, eu fiquei em pezinho lá, o cara me deu 3 porradas na cabeça. Eu fiquei na minha, eu não caí não. Aí eu, nunca mais eu voltei, entendeu? Do respeito à religião, mas eu fiquei doido com aquilo. Aí eu pergunto, isso aí foi uma... como é que se diz? Uma hipnose que ele faz pra pessoa cair? Isso tem alguma coisa a ver ou é completamente diferente? Hipnose coletiva. Essa é uma curiosidade. Mas eu tenho a minha opinião, que eu não vou falar. É melhor, José. Olha, médicos, políticos, pastores, todo mundo sabe um pouco de hipnose. Nossa! Todo mundo trabalha com hipnose, mas não usa o nome hipnose, justamente por ter essa dificuldade. Todo mundo associar ao palco, associar aquela hipnose que te faz fazer qualquer coisa, você bancar o palhaço. Então, as pessoas ficam com um pouco de receio, mas todo mundo acaba usando hipnose. Ali, as pessoas vão para a igreja, para o culto, querendo resolver o problema. Então, tem uma ânsia tão grande daquilo, e quando você reúne várias pessoas, se forma uma egrégora, uma vontade de que tudo se resolva. Bem forte. Bem forte, exatamente. Aí o pastor chama, um cai, o outro, um vai influenciando o outro, entendeu? Então tem muitas pessoas que só de você olhar, você vai para um show de hipnose, o hipnólogo fala, olha aqui, ele já caiu em hipnose. E tem outras que você realmente precisa hipnotizar, mas a maioria que vai, você não precisa fazer nada, você só olha para ele já cai. Ele tem uma vontade tão grande que aquilo acontece. Inclusive cura alguns problemas também, então, né? É que não cura, né? Porque você acha que cura, né? Aquilo levanta, a pessoa levanta, mas depois ela vai sentar, ela vai pensar, porque no momento, ela tá naquele momento de euforia, então tudo acontece. Só que uma hora ela calma, aí ela começa a pensar no que aconteceu. E aí entra uma realidade, entra exatamente o que pode te acontecer, o quanto você teve influência do local, tem tudo isso. Um beijo, viu, querido? Valeu, Ivan. Aqui, Ivan, um beijo. O papo rende hoje, hein? Exatamente, Miriam. Eu vou lá fazer hipnose. Que é psicoterapeuta e hipnóloga. Mas eu conto tudo pra vocês. A Miriam já me instruiu como te hipnotizar, Gislaine. Ah, sério? Eu perdi essa parte aí? Eu também perdi. Poxa vida. Não é fácil, não. A Priscila Mesquita, ela fez um tratamento de retirada de carne no nariz, palavras dela aqui. Foi a fonoaudióloga e tal, e ela tá respirando pela boca. Não consegue voltar a respirar pelo nariz. Hipnose pode ajudar nesses casos, Miriam? Bom, eu não sei o que foi feito no nariz dela. Se não tiver nenhum problema físico, com certeza. Né? Eu queria fazer uma pergunta sobre dependência química. Normalmente, funciona se levar a pessoa meio que contra a vontade. Tipo, não. Olha, isso não vai funcionar, porque depende totalmente, né? Quando alguém leva o filho, olha, meu filho tem problema com bebida... Isso. Eu falo, ele pode trazer, ele vai fazer um relaxamento, eu vou conversar com ele, mas ele vai continuar se ele quiser. Porque é aquilo, se ele não gostar do tratamento, ou se ele não gostar de largar o vício, se ele não quiser largar o vício, ele não vai. Não vai mudar. Ele vai ter que entender que aquilo está prejudicando a vida dele. Ou então ele não sai. Entendi. A Gabriela Duarte escreveu pra gente. Pergunta pra Miriam se pela hipnose podemos resolver problemas familiares. Se uma parte só, tipo, tem problema com a minha mãe e tal. Porque quando você muda tudo à sua volta. Você não pode resolver a vida do outro, mas você pode resolver a sua. Então, aquilo que te incomoda, para de te incomodar. Você resolve a sua vida. E tudo à sua volta acaba se resolvendo. Aí, Gabriela, um beijo pra você. Pra quem quiser saber mais do assunto, a Miriam sempre promove toda semana um trabalho voluntário de psicoterapia holística em parceria com o Espaço Blue View. Ou não é mas isso? tem todas as informações eu não no site. Promovo mais. Esse espaço foi alugado, eu não tenho. Mas eu tenho um site onde eu tenho um relaxamento de hipnose de 15 minutos para você tirar todas essas coisas negativas. No site? 15 minutos? Para a pessoa dormir bem. É um relaxamento de 15 minutos. Todo mundo pode fazer esse relaxamento. Então, criança, nenê, recém-nascido, qualquer pessoa pode fazer. E se você dormir
durante o relaxamento, não tem problema nenhum, porque o teu subconsciente vai estar me escutando, que é exatamente o que eu quero. Então, você pode fazer todos os dias, você só não pode fazer dirigindo. Do resto, faça quantas vezes quiser. Não faz mal algum, muito pelo contrário. Que legal. Faz muito bem. Então, de repente, você nem precisa procurar um hipnólogo. Às vezes, só com relaxamento, você já melhora em muitas coisas. Que legal. E qual é o site? O site é miriamdurante.com.br. Facílimo. Miriam com Y. Miriam com Y. A gente já respondeu a pergunta do Robson aqui, que é sobre obesidade, mas Robson, o programa vai estar disponível em podcast ainda hoje lá no transanet.com.br. Quem perdeu pode ouvir na íntegra. Muitíssimo interessante, prazer, viu, Miriam? Obrigada por ter vindo. Parabéns pelo trabalho. Quer ouvir mais? Sintonize o 2 em 1, de segunda a sexta às 8 da manhã, aqui na Transamérica.